Biosfera no ar pela sustentabilidade do planeta. O assunto de hoje, nós vamos falar sobre a seca no semiárido nordestino. O Nordeste há décadas vem sofrendo com a degradação ambiental, um processo que atinge os estados de Alagoas, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e o norte de Minas Gerais. E para nos esclarecer mais sobre esse assunto, vou conversar com o geógrafo, o professor da USP, o professor José Bueno Conte. Tudo bem, professor? Tudo bem. Professor, essa situação no Nordeste brasileiro não é uma novidade. Não, mas a gente precisa entender isso do ponto de vista geográfico. Por que esta região tem essa característica? Isso é muito polêmico, essa explicação. Existem várias hipóteses, várias teorias climatológicas, de ordem astronômicas, etc., para explicar. A presença do semiárido aqui não é uma questão muito surpreendente para o estudioso, porque ele sabe que existe uma simetria climática, uma simetria de dinâmica atmosférica entre um hemisfério e o outro. E aqui, isso aqui está bem presente. Por exemplo, o litoral da Venezuela e as ilhas do Caribe aqui adjacentes são todas áreas muito secas também. Processo natural. E tem a ver, eu falei agora há pouco, com a dinâmica da atmosfera, mas tem a ver também com a questão do oceano, porque o oceano interfere enormemente no clima. Então, aqui nessa região, existe uma espécie de bolsão de água mais fria. Não é água fria, porque está em zona muito quente, né? Mas é água um pouco mais fria do que o entorno, em função de ser alimentada por uma corrente fria que vem de lá do sul da África e vem terminar aqui a trajetória. E isso inibe a formação de chuva nessa região aqui. Como a mesma coisa acontece lá, uma espécie de, nós chamamos de ressurgência, é um afloramento de águas mais frias. Forma também um bolsão, uma grande piscina de água mais fria aqui no Caribe. Então, esses dois blocos mais secos estão muito associados a essa questão oceânica e muitos outros fatos também. Muitas áreas secas do mundo, mais secas aqui do que a nossa região semiárida, e que são prósperas, são economicamente muito avançadas e produzem muito baseado na tecnologia, na irrigação, né? E na adaptação das espécies a essa questão de clima. Um dos melhores exemplos é a Califórnia. Sim. A Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos e próspero, e está em plena região desértica. Outro exemplo é Israel, que também é uma área produtiva, uma área que exporta produtos agrícolas, e é uma região desértica, mais desértica do que aqui. Então não há incompatibilidade. Sim. Existe uma dificuldade muito maior, sem nenhuma dúvida, que a natureza tem que ser oferece essa dificuldade grande, né? Porque não é favorável, não tem água, não tem solo bom, né? Mas isso pode ser vencido pela tecnologia. Esse é um estudo que eu fiz, como é muito antigo o problema da seca lá. 1692, houve grande fome em Pernambuco por causa da seca, determinando o bispo de Olinda, Dom Antônio Teles Machado, que fosse distribuída farinha para a pobreza. É a mesma coisa que se faz ainda hoje. Isso, e depois tem outros exemplos, aqui no século XVIII, uma carta enviada pelo donatário da capitania de Pernambuco ao rei de Portugal, fala sobre a seca, etc. Então, isso são documentos que estão à disposição para mostrar que desde aqueles tempos a região já era afetada pelo problema da seca e era preciso distribuir alimentos à população, conforme está. E existem muitos documentos. Bom, em primeiro lugar, as características regionais agravam o problema da seca, o problema do clima. Por exemplo, são áreas chamadas de depressões. Sim. São áreas muito baixas, situadas entre planaltos e áreas mais elevadas. Nessas áreas, em geral, chove menos, por razões da dinâmica, etc.
Nas áreas de depressão chove geralmente um pouco menos. Então lá é uma região caracterizada por grandes depressões. Então isso agrava ainda mais. São as áreas onde estão as caatingas mais ásperas, mais severamente secas, são as áreas chamadas depressões sertanejas. A depressão são franciscana, a depressão de Itauá, no Ceará, e várias outras. Professor, é uma região que já se pode decretar como deserta? Não porque deserto, a gente se define um deserto por um critério assim, científico estabelecido pelo Programa das Nações Unidas pelo Meio Ambiente, PNUMA, né, a legenda em português. Isso foi estabelecido em 1992 e resulta de um cálculo entre a precipitação média daquele ponto, né, a precipitação média. É um cálculo muito difícil de ser obtido, mas cada região você pode estimar a evapotranspiração potencial de uma região qualquer. Então, se você tiver a média da chuva dividido em milímetros, dividido pela evapotranspiração potencial em milímetros, aí você vai ter um número que vai definir se a região é desértica ou não. Então a gente entendeu que esse processo de desertificação ele não existe. Na verdade, o que a gente tem que usar é o termo processo de degradação ambiental. Pode evoluir para uma desertificação, mas é preciso fazer um estudo mais amplo para se entender se chegou ou não a desertificação. Em primeiro lugar, se os índices vão ficar próximos do que é estabelecido aqui, né? Os índices de chuva, de evapotranspiração potencial. E também tem que ver a questão que nós chamamos de a sazonalidade da chuva. Sim. Quer dizer, como é que ela se distribui, porque nas regiões desérticas ela tem uma característica chamada de torrencialidade, né? Ela é muito concentrada no espaço e no tempo. Então, o número de meses sem chuva também é que caracteriza um deserto. E às vezes a degradação ambiental, que se expressa pelo desmatamento, pela erosão do solo, sim, pode ficar nessa etapa e não evoluir, por exemplo, para a mudança da duração da seca, do regime de chuva. Então não chega à desertificação, fica só na fase da degradação, sim, da desestabilização do ecossistema, vamos dizer assim, né? O extrativismo, desmatamento, queimadas e o uso intensivo do solo na agricultura são apontados pelo PAN, Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, como as principais causas do processo de degradação ambiental do sertão nordestino.